O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você provavelmente achou que a falta do áudio fosse um erro técnico, mas o mundo de 1.100.000 brasileiros é assim, sem sons. Mas isso não quer dizer que seja um mundo incompleto. A cultura dos surdos é rica e a língua de sinais é tão complexa quanto qualquer outra. O problema está na falta de integração entre as diferentes linguagens. Isso afeta principalmente as crianças surdas, pois 90% delas nascem em famílias não surdas. É neste momento que a comunicação se torna um desafio. Eu sou a Aline Nunes e o Em Tese de hoje está no ar. A linguagem é a ferramenta que o ser humano usa para interagir com o mundo. É a partir das palavras dos pais que os bebês estabelecem relações com a realidade. Agora imagine como é para uma criança surda passar por esse processo sem usar a mesma língua dos familiares. Foi justamente para contribuir na solução desta dificuldade que o nosso convidado de hoje dedicou a tese de doutorado. Recebemos aqui no estúdio o doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná, Kailey Guimarães. Também participa dessa conversa conosco a professora do setor de Educação da UFPR, Sueli Fernandes. Sejam bem-vindos ao Em Tese de hoje. Obrigado pelo convite. Kailey, na sua tese você estabelece algo que pode parecer óbvio, mas para muita gente não é, que é a questão de que o surdo tem direito a uma identidade e a uma cultura próprias. Eu queria que você iniciasse falando um pouco sobre esse mundo do surdo e também explicando a diferença entre o surdo e o deficiente auditivo. A cultura surda é um termo que se aplica a toda um grupo de pessoas que tem identidade, direito à cidadania, língua própria como ferramenta de construção do conhecimento. E é com este viés sociológico, ideológico e político que eu trabalhei. Existem uma série de outras correntes, por exemplo, que trata a surdez pelo viés clínico. E o surdo não se considera um deficiente auditivo, né? A surdez para o surdo é apenas uma maneira diferente de experienciar o mundo. E o interessante da minha tese é que eu trouxe para o meio acadêmico essa discussão, este respeito à cultura e identidade surda, que antes era tratado apenas ou majoritariamente pelo meio científico, clínico. Agora, é interessante justamente isso, né, professora Sueli, que essa discussão saia só da área da saúde e avance em várias outras áreas, né? Isso, exatamente, né? O debate sobre a cultura surda, a identidade surda, vem ganhando espaço acadêmico, o que é bastante importante, e a tese do Kailey colabora nesse sentido, porque a surdez e os surdos, historicamente, foram objeto de estudo da medicina, da audiologia, da fonoaudiologia. E hoje há uma disputa, né? A sociologia se interessa pelos surdos, a linguística, pela língua de sinais que os surdos falam. Então, essa mudança de concepção, que tem uma capilaridade social importante para a cidadania dos surdos, está nos mostrando o quê? Que os surdos não ouvem. Sim, é um fato, eles não escutam. E isso, se nós quisermos ver apenas sob o viés da perspectiva da deficiência, ok, é uma possibilidade de ver, mas o que os surdos reivindicam como grupo político e linguístico minoritário é o direito à língua de sinais, a Libras, a língua brasileira de sinais, como língua materna.
E isso muda todo o foco social, de escolarização, de atendimento, né, e de direitos civis a essas pessoas, porque elas passam a serem vistas como uma minoria linguística. E a universidade, nesse sentido, tem uma grande contribuição, tanto na democratização de acesso, né, ao conhecimento, como na produção de conhecimento acadêmico, para dar conta, do ponto de vista da interdisciplinaridade, das diferentes áreas dialogando, dessa situação de bilinguismo. A Libras é a língua natural dos surdos no Brasil e é por meio dela que a comunidade surda se comunica e se constrói. No entanto, para se relacionar com o restante da sociedade, os surdos precisam ser bilíngues e aprender, no nosso caso, o português. A nossa equipe de reportagem foi até uma escola de surdos para mostrar como isso funciona. Amanda tem 17 anos. Os pais dela são ouvintes, mas ela perdeu a audição quando era pequena. Antes de entrar na escola, Amanda se comunicava por mímica. Foi aqui que ela aprendeu Libras, a língua brasileira de sinais. Eu comecei aqui no ano 2004. Eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu tive contato com o surdo. Fiquei com um pouco de medo, não sabia nada de língua de sinais, a comunicação com os professores. Então, eles foram me ensinando aos poucos, eu fui copiando o jeito deles, a mímica, até eu conseguir desenvolver uma comunicação, chegando agora no 3º ano. Mas a Escola Estadual Alcindo Fanaia Júnior não ensina só Libras. Ela é uma das poucas escolas bilíngues de Curitiba. Existe há 60 anos e tem como foco o ensino do português escrito. O método é um pouco diferente das escolas convencionais e acompanha a evolução da tecnologia. Na verdade, a nossa metodologia dá prioridade para que todo o ensino seja bem contextualizado e com muitos recursos visuais. Porque como o surdo tem a visão como seu canal de entrada, é através da visão que vai acontecer a aprendizagem. Então, a metodologia sempre privilegia recursos visuais muito ricos. Amanda já sabe o português. Ela está no 3º ano do ensino médio e também já decidiu o que quer fazer depois que sair da escola. Sim, eu tenho o pensamento de que primeiro eu quero fazer o técnico, depois eu quero ir para uma faculdade de administração, é o meu objetivo. Amanda frequenta a escola como uma adolescente qualquer. Na hora do recreio, a única diferença para a gente é o silêncio, mas ela não para de conversar. As aulas também funcionam como em uma escola convencional. A diferença é que as salas do ensino médio e fundamental têm de 10 a 15 alunos. Já no ensino infantil, as turmas são de apenas 2 ou 3 crianças, como é o caso da turma de Josiane, uma das poucas professoras da escola que também é surda. Eu trabalho aqui na escola, no Alcindo Fanaia, há 1 ano e 8 meses já. Eu trabalho ensinando criança do ensino fundamental, de idade de 3 e 4 anos. Mesmo as professoras ouvintes, como é o caso de Liliane, sabem a língua de sinais. Ela trabalha na escola há 15 anos e se sente feliz em poder ajudar essas crianças. Para mim, ser professora é uma convicção. Realmente, eu gosto muito do que eu faço e, assim, é gratificante. Eu acho que, assim, como qualquer profissão, você tenta, você pesquisa, você estuda, você dá o teu melhor e, para nós, lógico, o resultado é ver eles crescendo e bem-sucedidos e a gente acompanha, né, alguns ex-alunos nossos que hoje estão em nível universitário. Então, assim, estão bem colocados profissionalmente. Então, são, né, cidadãos, assim, bem-sucedidos mesmo. Então, essa que é a maior, eu acho que gratificação, embora eu trabalhe com os pequenininhos, né, a gente vê que, né, no futuro eles têm aí uma vida plena, né, para aproveitar. Kylie, a gente viu ali na reportagem uma situação que você também conseguiu apresentar na sua tese, que é essa questão de que muitas vezes a criança surda ela não tem acesso a Libras antes de entrar no mundo escolar. O que essas pessoas te contaram que você relatou na tua tese? Perfeito. Vocês viram no vídeo que a menina da reportagem chegou na escola só com gestos e mímicas. E ela perdeu nesse período até a adolescência em que ela chegou à escola para adquirir a língua, toda a aprendizagem de conceitos básicos, concretos do dia a dia, de conceitos abstratos.
Alguns autores apontam que isso traz uma série de consequências. O desenvolvimento da inteligência, do intelecto humano, se dá pela língua. E, no mínimo, essa pessoa tem um atraso nesse desenvolvimento. E algumas outras consequências psicológicas, como falta de controle, falta de problemas emocionais, de desenvolvimento. E quando ela chega na escola, você também pode observar, nessa escola em particular, que se dita bilíngue, eles também tratam de vários aspectos visuais, porque a língua é de modalidade visual e espacial, quando o foco também deveria ser na língua e não só nas tecnologias de apoio. A partir daí é que ela vai começar, então, a se desenvolver e crescer e realizar toda a sua potencialidade como ser humano. E é justamente isso que eu quero perguntar para a professora Sueli. Hoje, as escolas brasileiras para surdos, elas são realmente bilíngues? Infelizmente não, né? Por que não? Eu acho que é importante pontuar que essa questão de se apropriar dos surdos como minoria linguística é um debate muito recente, socialmente. Para você ter uma ideia, Aline, as crianças surdas, as pessoas surdas eram proibidas de sinalizar até bem pouco tempo. Quando a gente fala proibido, né? O que significa isso? Significa ter as mãos amarradas, significa apanhar nas mãos quando usavam sinais e serem comparados, por exemplo, a macacos, quando se comunicavam por gestos. Isso é muito grave do ponto de vista do direito humano básico a uma língua natural como língua materna, né? Esses mitos acerca da língua de sinais como um sistema não completo e complexo, funcional e gramaticalmente, foram sendo superados à medida que a língua de sinais passou a ser estudada academicamente. Por isso, a importância do nosso papel social e da tese do Kiley, né, nesse debate. Então, o que acontece? A comunidade se torna bilíngue à medida que a língua tem espaços de sobrevivência. Ela tem que circular viva, os falantes têm que usar livremente, ela tem que ser uma língua de cultura que produz poesia, arte, literatura, para que ela seja um meio efetivo de construção do conhecimento e de acesso à segunda língua, né, que é a língua oficial do país, que é o português. Então, por conta desse cerceamento, desse preconceito, as escolas ainda não são bilíngues, né? Então, os professores estão se apropriando da língua de sinais aos poucos, né? E a universidade vai ter um papel nesse sentido, que no ano que vem nós vamos implantar o vestibular de Letras Libras, licenciatura, com o objetivo justamente de formar professores que sejam docentes de Libras, né? E eu acho que isso é um papel crucial, né, para o debate educacional, mas há também todo um debate pedagógico, sociológico, que passa pelas políticas de inclusão no país. Vocês viram a escola Alcindo Fanaia, que para nós deveria ser o modelo de educação de surdos, né? O conceito de educação de surdos em todos os municípios, que significa o quê? Uma escola em que a primeira língua, a língua principal, seja a língua de sinais, a língua de instrução, de acesso ao conhecimento, com professores surdos sendo modelos linguísticos e culturais para as crianças surdas, com professores ouvintes ensinando conteúdos por meio da língua de sinais e o português por meio da língua de sinais. E isso é difícil de se construir porque não se trata de uma tecnologia de acessibilidade, não é um material que se compre, mas que se produza socialmente, como um fenômeno social de bilinguismo. E para isso a gente tem que ter comunidades em que a língua de sinais circule socialmente. E a escola bilíngue é esse espaço que os surdos defendem e que nós, pesquisadores, né, eu e o Kiley, trabalhamos, né, para difundir cada vez mais como discurso acadêmico e científico. Sueli, eu agradeço a sua participação na Em Tese de hoje. Eu agradeço também o convite. No próximo bloco, nós voltamos a falar sobre esse tema. É já! No
quadro UFPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história do Fábio Tomás. Ele é estudante de Engenharia Mecânica na UFPR e, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, fez um intercâmbio nos Estados Unidos. Fui pro Arizona, na Arizona State University, Universidade do Estado do Arizona. Lá o programa, no meu edital pelo menos, o programa exigia que a gente se matriculasse em disciplinas do nosso curso, né? Então eu fiz o terceiro ano mais ou menos, com algumas pequenas mudanças lá que eu tive que fazer, mas basicamente o terceiro ano completo do curso de Engenharia Mecânica da universidade nos Estados Unidos. Com relação às disciplinas específicas, foi bem bom, no sentido de que eu pude experimentar também, tentar outras matérias diferentes, assim, que eu não teria acesso aqui no Brasil, pelo fato da minha universidade oferecer algumas disciplinas separadas com relação a aeroespacial ou avião, esse tipo de coisa que aqui eu não teria acesso. E a língua, obviamente, né, que melhorou bastante o inglês. Para saber mais sobre os programas de intercâmbio da UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece aí na sua tela. A ARI também está nas redes sociais. O Em Tese desta semana fala sobre a necessidade de interação entre o mundo dos surdos e dos não surdos. Nós recebemos aqui no estúdio o doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná, Kailey Guimarães, e também a professora e intérprete de Libras, Mariliese Maleski Aneca. Seja bem-vinda ao Em Tese de hoje. Obrigada. Kailey, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a tua tese de doutorado, que deu origem a um programa de computador, a uma ferramenta para auxiliar nesse processo de interação. Sim. Você pode mostrar para a gente como que essa ferramenta funciona? Ah, sim, com certeza. Nós procuramos desenvolver durante a tese, sempre com a preocupação de que o conhecimento da humanidade que está disponível para nós todos também seja acessível para o surdo. E isso é um processo contínuo que começa com a família. Então, a ferramenta tem esse aspecto comunicacional e se utiliza do bilinguismo para o surdo. Então, ela apresenta tanto a Libras para a criança surda e para os pais, quanto o português para os dois também. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar o aspecto comunicacional. Como que ela funciona? Exato. Eu tenho vários elementos, você clica no elemento e vem uma animação que mostra o léxico em Libras, seguido de um vídeo em Libras e português escrito, mostrando uma série de conhecimentos associados a este elemento e aos demais elementos que são interrelacionados. Nesse caso, a borboleta, que é... A borboleta, esse é o léxico. A borboleta voa, a borboleta é bonita. Então, há uma série de conhecimentos que são apresentados para propiciar essa aproximação da família com a criança surda ou de um outro interlocutor, como um professor com a criança surda, para que ambos se desenvolvam no ambiente bilíngue e essa apropriação das duas línguas ocorra, conforme a professora Sueli falou no primeiro bloco. Você pode mostrar mais um para a gente? Ah, sim, pois não. A árvore, por exemplo. Se você observar lá, esse é o léxico da árvore. Mas a árvore tem galhos e folhas. E o cuidado que eu falei de fazer este trabalho etnograficamente, eu me inseri na comunidade, é que a construção dos conhecimentos nas duas línguas foi independente, não houve uma imposição de uma língua na outra, e isso liberou aos surdos que participaram me ajudando a criarem enunciados em Libras poéticos. Por exemplo, o peixe não come a minhoca, o peixe come a minhoca. Então, isso foi bastante interessante, no sentido de que eles se apropriaram da ferramenta e é o que tem que ocorrer. Eles agora também têm que começar a desenvolver o próprio conhecimento deles, na língua deles, e juntar esse conhecimento ao conhecimento da humanidade.
Agora, Neca, essa ferramenta pode ajudar na educação de crianças surdas? Auxilia nesse aprendizado? Auxilia, com toda certeza. Porque a criança é colorido, né? É uma imagem bonita, se mexe. Então, é tudo que o surdo quer ver, né? Porque é por aqui que entra. Eu costumo dizer assim, a educação de surdos é por aqui. Aqui não entra nada, sabe? Aqui entra um só de cada vez, aqui entra tudo, né? E ali, toda essa imagem colorida, quando ele clica e vê que sai o sinal e que vem uma explicação, que vem toda uma série de informações sobre aquele determinado assunto, aquele determinado sinal, eles aprendem muito mais fácil, eles se apropriam mais facilmente do sinal, do português, enfim, complementa. Né? Agora, Kylie, na sua tese você apresenta o caminho, né, para desenvolver algo assim. É possível que esse caminho que você tem aberto sirva como inspiração e fonte de informação para quem quiser desenvolver outros tipos de ferramenta que auxiliem nesse processo de integração? O objetivo sempre foi esse. O meu objetivo não foi construir a ferramenta, foi apresentar para a comunidade, tanto da ciência da computação, quanto para a comunidade de surdos e profissionais, né, educadores, psicólogos, familiares, para que eles se apropriassem deste processo de construção da ferramenta. E essa ferramenta pode atender a vários problemas ou necessidades ou algum tópico específico de educação. Então, são vários, eu chamo de gêneros na minha tese, que podem ser desenvolvidos. É uma história infantil com um determinado objetivo, um objeto de aprendizagem que vai ensinar um conteúdo de uma ciência, de uma matemática, por exemplo. Então, o processo permite que essa apropriação ocorra e várias ferramentas com vários objetivos sejam desenvolvidos. Agora, Neca, é importante também que a sociedade passe a compreender que existem várias linguagens e línguas disponíveis, né? E que todas elas sejam respeitadas, não é isso? Isso. O mais difícil, digamos assim, nesse mundo complexo que é entre surdos, surdez, ouvintes, falantes, não falantes, né? Realmente conseguir uma inclusão efetiva, tá? Porque existe uma falsa inclusão, diríamos assim, né? Em toda a sociedade, não é assim, ali, aqui ou colar, não, é em toda a sociedade, é nas escolas, né? Mesmo nas escolas bilíngues, como falou a Sueli, né? Elas ainda estão, né, se encaminhando para um bilinguismo, né? Então, mesmo nesse processo se torna difícil, complicado, né? Na escola regular, então, onde o aluno surdo entra, né, e fica lá, muitas vezes eu costumo dizer com uma brincadeira, né, ele fica lá de enfeite, né, ele não aprende, não é ensinado, não existe ensinagem, consequentemente, não tem aprendizagem, né. Quando quando tem intérprete, se torna muito mais fácil, é óbvio, mas muitas vezes mesmo, o menino, quando chega no ensino fundamental de sexto ano em diante, ele ainda não tem língua de sinais. Então, de que adianta o intérprete se ele não tem língua? Agora, é justamente para isso que a sua ferramenta serve, né? É para ajudar nessa primeira infância, para que essa criança, assim como qualquer outra, tenha os mesmos direitos, direito a entender o mundo, é isso? Isso, não somente a criança, como a família e os outros demais interlocutores dessa criança, porque promove um ambiente bilíngue. Então, aquela família que não sabe a Libras vai aprender num ambiente comunicacional. Então, a ferramenta ela é um pano de fundo, ela é mediadora dessa interação, para reduzir preconceitos, para promover a dignidade, a identidade, a cultura surda e o aprendizado, tanto da língua de sinais como de diversos conteúdos, conforme eu coloquei antes. E isso, sim, vai fazer com que essa expansão de aceitação, de conhecimento e de
língua de sinais continue viva e cresça e promova o espaço de aprendizagem para o surdo e para o não surdo também. Agora, Neca, você que tem contato direto, né? As famílias com crianças surdas, elas estão aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor? Melhorou, tá? Hoje a gente tem as crianças bem pequenas, na minha escola tem crianças bem pequenas assim de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, essas famílias que têm essas crianças bem pequenas, hoje elas estão fazendo curso de língua de sinais, tá? Existe uma maior aceitação desse sujeito, como pessoa, né? Que vive, né? Não é deficiente, ela só tem uma diferença linguística, ela não é deficiente dos ouvidos, né? Não, sabe? Isso não atrapalha a vida dela, contanto que eu aceite como ela é, que eu interaja com a língua. Então, hoje nós temos, graças a Deus, né? Lógico, não é unânime, né? Nós temos alunos com 13, 14 anos que a mãe não diz oi, né? Em língua de sinais. E aí, né? Mas as crianças pequenininhas, elas serão mais privilegiadas. Eu percebo isso, que os pequenininhos serão mais privilegiados, terão mais espaço quando tiverem 13 anos, né? Kailey, você inicia a sua tese falando sobre... você queria que, de certa forma, o seu trabalho fosse útil para as pessoas. Para finalizar, o seu trabalho foi útil para as pessoas? Você está contente com o resultado? Você acha que você contribuiu na superação desse desafio, que é a integração entre esses mundos? Olha, como a Neca acabou de falar, isso é um processo político de aquisição de direitos, né? Infelizmente, então vem da lei e agora tem que se materializar na sociedade. E eu acho que a minha tese é uma contribuição a mais em direção a este processo de integração e aceitação. E os resultados que eu tenho visto na escola, né, do uso das crianças, principalmente, tem indicado que estamos no caminho correto. E esse cuidado que eu tive de fazer a tese para os surdos, com os surdos principalmente, permite que eles possam se apropriar e pegar essa ideia e desenvolver e trabalhar com ela. Então, esse é o objetivo, sempre foi. Nunca foi de desenvolver a ferramenta final, que foi apenas um exemplo, né, do meu processo e que foi realmente apropriado pela comunidade. Eu agradeço a participação de vocês Obrigado. no Em Tese de hoje. Obrigada. O Em Tese de hoje falou sobre o papel da tecnologia para auxiliar na comunicação de crianças surdas e pais não surdos. O assunto foi estudado pelo Kailey Guimarães no doutorado em Ciência da Computação, aqui na UFPR. O trabalho completo está disponível no banco de teses da universidade. O endereço aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui, mas essa conversa continua no nosso site. Acesse para ver uma entrevista especial sobre o curso de Letras Libras da UFPR. Lá também você consegue rever esse e outros programas. A gente se vê novamente na semana que vem e eu espero vocês.